que eu tô falando aqui é muito pontual para mulheres que estão perdidas. Sai de uma situação de casamento, de um relacionamento, às vezes não é nem casada, mas morou junto, ou era noiva, um namoro, e já sai procurando. Se você está ferida, não procure, não se apresse em fazer uma aliança. E digo mais agora. Se você passou por um processo de ser ferida em relacionamentos, não se apresse em confiar em pessoas de primeira. Cuidado. Tem gente que coleciona traições e feridas porque segue a mesma risca, as mesmas condutas, e às vezes as nossas condutas precisam mudar. Tem mulheres que numa mesa, sem conhecer as pessoas, já abrem a sua vida, falam mal do seu marido, conta a sua história. Seja mais cautelosa. A ministração de hoje, o Senhor tem construído ela dentro de mim, e ela tem sido real, muito real nesse tempo que nós estamos vivendo como igreja, como casa. E eu quero falar sobre homens e mulheres que têm um ministério com a família. Homens e mulheres que cuidam da nossa família. E eu quero dizer que a família é um fundamento importante para cada um de nós. É por isso que quando o inimigo quer nos atacar e ele quer destruir aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, ele vai atacar a nossa família. A nossa família é um alvo, o nosso casamento é um alvo do inimigo. Então durante os anos de casamento, a gente vai lutar com frieza, com distanciamento emocional. Todas nós, em níveis diferentes, sabemos que o casamento é um lugar onde a gente é aperfeiçoado por Deus. Martinho Lutero falou que anos de monastério, de seminário, não fizeram tanto por ele quanto o primeiro ano de casamento dele. Transformaram, mudaram. E eu queria começar essa mensagem falando uma frase que eu recebi no avião, assim, eu estava no avião, veio essa frase: quando você está ferido, não se apresse em fazer alianças. E isso eu quero falar para as mulheres que já se divorciaram, mulheres que já estão sozinhas, foram talvez abandonadas, outras escolheram estar divorciadas, às vezes com um marido violento, às vezes uma situação difícil, saíram muitas vezes feridas no casamento. Eu digo para você que não existe esse negócio que eles botam uma foto em preto e branco no Instagram e diz: nós continuamos nos respeitando e nos amamos. É mentira. Não existe isso. Eles querem pintar algo que não existe, né? Quando alguém famoso se separa, gerou agora por trás tem muita nojeira, tem muita dor, tem muita tristeza, tem muita decepção. Então, quando você está ferido, não se apresse em fazer aliança. Cuidado. Eu vejo mulheres, inclusive, gente, eu sou obrigada a falar isso aqui, colocando seus filhos em risco, se envolvendo com homens perigosos por carência. Se você é uma mulher que está sozinha com os seus filhos, escute. Eu lembro, nós temos um caso aqui na igreja de uma pessoa que está um tempo sozinha com a filhinha dela. E a gente sempre estava brincando, ela foi abandonada pelo marido, ele deixou ela por outra. Inclusive casou com essa outra. Foi uma dor para ela, foi difícil. E nós sempre orando e a gente meio que brincando. Quando que vai chegar o marido? Quando que Deus vai restaurar a tua história e tal? Gente, eu estava num retiro do Imersão. Eu não sei se foi esse ano ou ano passado. Eu não lembro exatamente. Eu estava no retiro do Imersão e eu fui orar por ela. Ao redor dela todo mundo estava casando. Eu falei: Deus, lembra-te dela, Senhor. Gente, Deus foi tão certeiro na resposta que Ele me deu: filha, eu estou protegendo a filha dela. Não é hora de ela se envolver com ninguém. Gente, eu me abaixei sobre ela e falei: Deus não te esqueceu, é que não é a hora. Deus está protegendo a tua filha. O que eu estou falando aqui é muito pontual para mulheres que estão perdidas. Sai de uma situação de casamento, de um relacionamento, às vezes não é nem casada, mas morou junto, ou era noiva, um namoro, e já sai procurando. Se você está ferida, não procure, não se apresse em fazer uma aliança. E digo mais agora: se você passou por um processo de ser ferida em relacionamentos, não se apresse em confiar em pessoas de primeira. Cuidado. Tem gente que coleciona traições e feridas porque segue a mesma risca, as mesmas
condutas, e às vezes as nossas condutas precisam mudar. Tem mulheres que numa mesa, sem conhecer as pessoas, já abre a sua vida, fala mal do seu marido, conta a sua história. Seja mais cautelosa. Cuidado. Eu abri uma caixinha de perguntas, uma pessoa falou: pastora, faz um tour pela tua casa, uhul. Faz um tour, filma tudo. A Bíblia ensina que aquilo que a gente mostra, a gente pode perder. Acredita nisso? Aquele rei que mostrou tudo, não teve nada que ele não mostrou. Ele perdeu. Cuidado com a exposição. Às vezes uma exposição que não é medida. Eu gosto muito de, quando eu vou preparar uma palavra sobre isso, de falar sobre a engenharia. Porque eu estava falando com um engenheiro, ele falou para mim assim: a exposição de uma casa tem medida. Eu falei: como assim? Ele assim: porque o alicerce de uma casa não pode ficar à mostra. Se ele ficar à mostra, ele não é alicerce. O alicerce fica escondido. Então cuidado, porque se você mostra o alicerce, a casa pode cair. Entendeu? Se o alicerce tem que estar escondido, porque é estar escondido que segura o alicerce, que segura a casa. Então quando você mostra demais, então não se empolgue. E vou falar um outro assunto difícil também. Jesus, prepara que hoje tem. Vocês estão recebendo? A gente precisa falar de coisa atual. Por exemplo, existe uma grande ferida aí no meio dos evangélicos, nos católicos nem tanto, mas os evangélicos existe essa coisa de trocar de denominação, que sempre é recheada de conflitos e é quase uma novela mexicana. Porque um fica no canto com o coração partido, traído, o outro sai e se sente mal. Sabe de uma coisa? Vamos normalizar as pessoas serem livres. Vamos normalizar a liberdade, desde que você não saia desonrando ninguém, falando mal de ninguém, sendo ingrato. Não faça isso. Mas se Deus tem chamado você para outro lugar, Deus te abençoe. Sabe o que acontece? Mas vou dizer uma coisa: se você saiu de um lugar que você foi ferido, não se apresse a achar um lugar. Espere o Senhor te mostrar. Espere o Senhor te conduzir. Eu te abençoo com essa palavra. Quando você está ferido, não seja em qual área for, não se apresse em fazer uma aliança. Alianças são coisas sérias. Em dias de guerra não se distraia. E posso falar uma coisa? Às vezes não dizer nada, não falar nada, não fazer nada é o trabalho mais difícil que o Senhor está nos pedindo. E eu vou repetir: às vezes não falar nada, não fazer nada é o trabalho mais difícil que Deus está nos pedindo. Se você está com dúvidas do próximo passo, não dê ele. É melhor que você diga: não, eu não posso, eu não estou preparada. Mas não faça pressionada. E vou dizer uma coisa para você: ser imparcial não é natural nosso. Eu sei, porque quando eu vou aconselhar um casal, a minha tendência é partir para um lado. Naturalmente. Quando a gente é mãe e tem 2 filhos, a gente tende a partir para é tão difícil ser mãe e ser imparcial numa guerra de 2 filhos, não é? A gente fica. Ser imparcial não é natural nosso. É só o Espírito Santo de Deus que vem e traz esse equilíbrio no nosso coração e nos faz discernir o que está acontecendo e muitas vezes desvendar e acabar com uma guerra, sendo justo. A justiça não é natureza nossa. A nossa natureza é caída. A justiça só vem de Deus. Então quando você está numa situação e você se movimenta sem pensar e sem orar, já era. É bem provável que você tomou partido, fez coisa errada, falou na hora errada e muitas vezes se movimentou naquilo que não deveria. E nós precisamos muito dessa pessoa que nós vamos falar hoje. Eu queria que você abrisse Êxodo 18. Nós precisamos muito. Vocês estão comigo? Amém? Hoje vocês estão prestando uma atenção. É verdade, às vezes eu percebo distrações, mas hoje vocês estão igual uma coruja. É que a gente já começou, né? Assim, né? Queria que você abrisse Êxodo 18, que diz assim: Jetro,
sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo, os israelitas, e de como o Senhor os havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, e seus 2 filhos de volta para a casa de Jetro, que os acolheu. O primeiro filho de Moisés chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: sou forasteiro em terra alheia. O segundo filho se chamava Eliezer, pois Moisés disse: o Deus dos meus antepassados foi meu ajudador e me livrou da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, foi visitá-lo no deserto, levando consigo a mulher e os 2 filhos de Moisés. Quando chegaram, Moisés e o povo estavam acampados perto do monte de Deus. Jetro havia mandado um recado a Moisés dizendo: eu, seu sogro Jetro, estou indo vê-lo com sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro se estavam bem, entraram na tenda de Moisés. Ele contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios em favor de Israel. Contou também dos apuros que tinham passado ao longo do caminho e das dificuldades. Jetro se alegrou imensamente ao ouvir tudo de bom que o Senhor havia feito por Israel ao libertar o povo das mãos dos egípcios. Louvado seja o Senhor, disse Jetro, ele os libertou da mão dos egípcios e de faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois libertou o seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. E em seguida Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e outros sacrifícios a Deus. Arão e os líderes de Israel vieram na presença de Deus e participaram com ele de uma refeição. Uau! Eu quero começar falando sobre Jetro. Até o Telmo tem uma mentoria chamada Casa de Jetro, para homens, que significa exatamente isso, uma casa, um lugar de conselho. Eu creio que no Brasil, nas nações, Deus precisa levantar homens e mulheres como um coração de Jetro. Homens que ensinem ministros a amar suas famílias. Jetro traz de volta a família para Moisés. Nós precisamos de homens e mulheres que possam falar o nosso coração e a nossa vida. E eu tracei alguns segredos importantes aqui, e eu quero pedir que o Senhor te abençoe com um Jetro na sua vida. Sabe? Que o Senhor te abençoe com um conselho de Jetro na sua vida. Eu queria começar falando algo que eu já falei outra vez, mas é tão real isso, eu quero que você se atente para isso. Tem mulheres grávidas aqui? Você está grávida? Mão bem alto. Olha, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, o fruto do teu ventre seja abençoado. Quem aqui está com um bebezinho pequeno, gente? Levanta a mão bem alto. Elas são as mais difíceis de estar aqui, porque eu sei que é raro. Mas tem mulher aqui com um bebezinho pequenininho, que Deus te abençoe. Aqui começa falando assim, que o primeiro filho de Moisés se chamava Gerson, pois quando o menino nasceu, Moisés disse: eu sou forasteiro em terra alheia. Eu quero dizer para você que filhos são portais. Cada filho que nós geramos e que nascem, ele inaugura um novo tempo na nossa vida. Eu queria que você fizesse uma pequena observação da época que o seu filho nasceu, das mudanças que aconteceram na sua vida. Eu posso fazer uma trajetória tão linda daquilo que aconteceu na nossa casa, porque por coincidências, eu acredito que Deus não trabalha com coincidências, Ele trabalha com propósito. Nós fomos chamados ao pastoreio em 2004, janeiro de 2004, e eu estava grávida de 7 meses da Vitória. Nós fomos levantados para pastorear uma igreja a 30 quilômetros daqui. E aquele pastoreio foi marcado por muito ensino, né? Então a Vitória da nossa vida, também como uma primogênita, como uma primeira filha, ela foi aquela que nos ensinou muita coisa. Não só como família, mas ministerialmente, ela nos ensinou. Quem aqui sabe, que tem mais filhos, sabe como com o primeiro filho as coisas são muito diferentes. A Vitória tem um diário de gestação que eu fiz dela, e ela tem um diário de quando ela nasceu, o primeiro corte do cabelo. A Bela não tem, fiz ela conhecer o da irmã. Porque geralmente isso acontece com o primeiro, né? O segundo, ou só se você é muito. Eu até tentei, mas não deu certo. Eu falei: Bela, vem cá ver o da tua irmã. E ela bem sincerona: e o meu? Assim, filho, o segundo filho já não dá mais. E foi um ensino muito grande. Quando a papai nasce,
em novembro de 2014, quando a Abapai nasce, eu estou grávida de 7 meses da Isabela. E o Senhor falou comigo: filha, a primeira te preparou, mas a segunda te estabelece. É tempo de estabelecimento na vida de vocês. E a Isabela é a cara da Abapai. É a cara da Abapai, sabe? Nasceu dente com 4 meses, ela era adiantada em todo o processo. E os profetas falaram: essa menina é a expressão da Abapai. Então, filhos na sua vida, os seus filhos são portais, são grandes transformações e mudanças. E deixa eu dar um conselho. Eu tive 2, porque eu sempre tive dificuldade com fertilidade. Mas se eu pudesse, eu teria 4 ou 5. Posso dar um conselho? Não tenha dúvidas, tenha filhos. Tenha. Elas estão se olhando assim, ó. Tenha filhos. Eu oro para que o seu ventre seja fértil, em nome de Jesus, para que você tenha filhos. Deus vai te dar condições de você criar e cuidar deles. Sabe o que eu descobri? Que junto com o bebê vem um enxoval. O Senhor traz toda a provisão necessária. Não é, Sara? A Sara está contando os dias que ela vai comprar alguma coisa para o filho dela, porque ela está só ganhando. Então eu quero declarar sobre a sua vida: seja fértil, abra vários portais, que você possa dizer: filho fulano, esse marcou tal época da minha vida. Filho ciclano, eu te abençoo em nome de Jesus, que filhos são portais. Mas Jetro, houve um embaraço aí, tenha filhos, até porque fazer filho é bom, não é? Não é, gente? É bom. Ou não é? É bom ou não é? Amém? Amém. Deus está levantando. Escute o que eu vou falar para você. Nós vamos ouvir muitas ministrações a respeito de família nesse tempo. Porque se a família tem sido o lugar que o inimigo tem atacado, eu acredito que Deus tem levantado escudeiros para as famílias. Homens e mulheres de Deus que vão proteger as famílias. Nós nunca vimos tantas incidências de pornografia dentro dos lares. Nós estamos cansados, gente, de falar com a esposa com reclamação que o marido está preso em pornografia. Coisas que às vezes eu não quero comentar aqui, mas nós precisamos de ajuda. E uma delas me fala: o que eu faço para ajudar ele a vencer? Pornografia é um vício. Sabe? Chega a ser até parecido. Eu vi uns médicos falando, me corrige, com a cocaína. Ela está confirmando aqui. E ainda eu fiquei sabendo que nas tomografias que foram feitas, e você sabia que pornografia emburrece? A pessoa vai ficando mais com dificuldade de aprender, para falar alguma palavra mais bonita. Ela vai perdendo neurônio. Foram feitas radiografias do cérebro de alguns homens que usavam heroína, cocaína, maconha. E aí de repente tinha um que tinha uma mancha muito maior que todas as outras. Tá, mas que droga é aquela? Aquilo ali é pornografia. Então o homem que muitas vezes é viciado, ou a mulher, ele é limitado. É uma pessoa que tem vergonha, é uma pessoa... E outra coisa, essa pornografia, ela vai fazer você agir e ter outras atitudes, porque isso vai começar a se tornar real na sua vida, nas suas atitudes. Desce primeiro para o coração e depois aqui para as ações. Eu declaro cura sobre os casamentos, sobre as famílias. Eu declaro que homens e mulheres se levantem como Jetro e levem as famílias até as pessoas que estão separadas, em nome de Jesus, amém? Mas vamos lá. Eu quero falar sobre pessoas que precisam ter o coração de Jetro. E aí existem alguns passos que eu achei tão interessante aqui. Primeiro, homens e mulheres têm um coração de Jetro, respeitam a tua família. Esse negócio, ele é amigo do meu marido, mas ele desrespeita a nossa família, então ele não é amigo nada. Cuidado com os amigos que o seu marido anda, que não respeitam você e a sua casa, que está sempre fazendo um convite, não incluindo você, não incluindo a sua família. Seja esperta.
Comece a conversar com ele. E também amigas, cuidado com mulheres que estão sempre te tirando da tua família. Cuidado. É muito saudável e bom a gente ter aquele tempo entre a gente, entre mulheres. Eu sempre digo que a reunião de mulheres é o dia que a gente tem o Vale Night das amigas. A gente sai depois daqui, vai jantar junta, vai conversar, vai rir, vai ter esse tempo que é saudável. Mas cuidado quando você está negligenciando seu marido e seus filhos. Cuidado. Porque é aí que o inimigo vem e ataca. A Bíblia diz o quê? Que o inimigo primeiro ele amarra o valente da casa. Ele vai amarrar alguém para depois saquear ela. Às vezes algumas mães falam para mim: Vive, mas a minha filha de 15 anos, o que eu faço? Meu filho adolescente, o que eu faço? Eles estão saqueados, está acontecendo coisas horríveis. Eu falei: é porque você está amarrado em alguma área. Solta, em nome de Jesus. Acorde para o que está acontecendo. Gente, como que uma mãe, agora eu vou falar, deixa um filho com o celular trancado dentro do quarto? Me responde. Gente, eu conheço crianças que têm 7 anos, que já têm celular, 8, 10 anos, e elas ficam no celular, trancadas dentro do quarto ou com a porta fechada. Em nome de Jesus, acorda. O inimigo está entrando dentro das nossas casas. Ele está entrando dentro de casa e saqueando os nossos filhos. Em nome de Jesus, se você já deu o celular, tira. Não tem condições emocionais. Ah, mas a minha filha é madura. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que você dar uma faca afiada na mão de uma criança de 3 anos. Pode dar muito ruim. Em nome de Jesus, que haja um despertar dos pais. Porque a pornografia, a gente estava conversando com algumas pessoas que são viciadas. A maioria delas começou na infância. Antigamente os meninos achavam as revistas dos pais dentro de casa, mas hoje tem acesso muito fácil. Nós precisamos tomar cuidado. Não podemos ser negligentes com a infância. Em nome de Jesus, amém? Inclusive, eu sei que essa é uma reunião de mulheres, mas muitos homens escutam, e faça o seu marido ouvir essa parte. Porque o pai, se ele está viciado em pornografia, se ele vê pornografia, ele abre uma brecha na vida sexual dos filhos. Outro dia a gente foi lidar com uma situação muito difícil com uma menina adolescente nessa área. E a mãe falava: como isso aconteceu? Meu Deus, na minha família não tem histórico disso, tamanha aberração que aconteceu. E quando a gente foi ver, quando a gente foi a fundo naquele pai, ele era viciado em pornografia há muitos anos. Então nós precisamos fechar essas portas. Nós precisamos de homens e mulheres que ajudem, que se levantem, pessoas que levem a família a um lugar saudável, que se levantem, homens e mulheres, sabe, psicólogos, terapeutas, que se levantem, pastores, líderes. Às vezes você não precisa nem de um título, mas você está dentro de uma casa, de um lar, na sua família, com seus amigos, que você seja como Jétro. Às vezes eu falo com alguém, pergunto: onde é que está teu marido? Ah, está lá em tal lugar. Eu sempre faço essa pergunta: você está aqui sozinha? Jétro percebeu que Moisés tinha uma grande obra, que era tirar um povo de um Egito, libertar um povo, mas ele precisava ser lembrado que ele tinha uma família. Eu quero lembrar você que você tem uma família. Eu estava conversando com uma mulher cheia de atividades, e eu falei para ela: que hora que você fica com a sua família? Ela me olhou bem sério. Ela: ai, assim não é. Ela chegou a me dizer isso. A gente tem que ter a nossa prioridade. Eu assim: sim, é tua prioridade, é tua casa. Não, mas se eu não trabalhar, você já sabe qual é o que ela disse: a chaleira não ferve, né? Eu falei: mas ela pode ferver da maneira errada para ti, daqui a alguns anos. Você pode enfrentar problemas bem difíceis daqui a alguns anos, que talvez você vai ter que parar de trabalhar. E eu falei para ela: não negligencie a sua casa, a sua família. É muito fácil a gente negligenciar. E aí Jétro manda um recado: ei Moisés, estou levando Zípora e todos os 2 filhos. Aí Moisés não, traz, sabe assim, Moisés ficou sem graça: traz.
e Jetro traz. E duas coisas acontecem que eu quero sinalizar para você. Diz aqui, ó: então Moisés saiu ao encontro de seu sogro, curvou-se e o beijou. Depois de perguntarem um ao outro como estavam, entraram na tenda. Nós temos falado muito sobre alargamento de tenda, e essa casa, essa igreja, a unção que está sobre esse lugar é de alargamento, é de uma extensão maior. Telmo sempre falou assim para mim: não nos deixa ser uma lagoa rasa, mas um poço profundo. E Deus tem feito mais do que isso. Deus tem feito que as nossas raízes se alarguem para muitos lugares. Quando eu penso que acabou, que até aqui, Senhor, o Senhor me surpreende com mais extensões, com mais lugares onde o Evangelho está crescendo. Então nós estamos vendo um tempo de muita extensão. A gente ouve aquela palavra, né? Pega as tuas tendas, alarga o espaço da tua tenda. A gente ouve essa palavra, a gente fica tão feliz, porque alargamento, a gente fica feliz com tudo que cresce, que anda, que se desenvolve, faz parte. Mas existe também um cuidado com quem você coloca na sua tenda. E Moisés diz assim, ele chama Jetro para dentro da tenda. E eu quero deixar um alerta para você: cuidado com quem você está levando para dentro da sua casa, influenciando seus filhos. Cuidado. A maioria dos abusos, gente, eu estou falando muito sobre isso, sobre família. Eu sou obrigada a falar, o Espírito Santo precisa alertar pessoas aqui. A maioria dos abusos é de pessoas próximas da família, amigos, pessoas allegadas. Gente, eu não confio em ninguém. Pode ser meu amigo há 20 anos, eu não vou deixar a minha filha pequena junto com ele. E pode me questionar, inclusive não busca na escola. Quem às vezes me ajuda a buscar na escola são as mulheres. E ainda uma delas um dia disse: mas o marido da fulana busca. Eu falei: não, obrigada, eu mesma acabo com o meu compromisso, eu vou lá e busco. Então, cuidado. E não só na questão do abuso, deixa eu falar uma coisa. Às vezes os nossos filhos aprendem os hábitos das pessoas que estão perto de nós. Olha bem para a pessoa que está do seu lado, que anda com você na sua casa, se você quer que o seu filho seja como ela. Cuidado que você coloca dentro da sua casa, dentro da sua tenda. Gente, a nossa tenda, é uma coisa que eu aprendi na Itália, que eu amei lá, é que eles não têm pressa de deixar a mesa. A mesa é algo tão sagrado para eles, que eles não têm pressa de deixar ela. Então a mesa é o melhor lugar para se estar. E realmente o tempo na Itália está passando mais devagar. Eu até brinquei, porque eu vi uma loja vendendo CD. Eu falei: é para colecionadores? Daí a moça falou: não, aqui todo mundo escuta CD ainda. Eu falei: é sério? Tá, Spotify, mídia digital? Não, ainda não, a gente aqui usa o CD. O tempo realmente lá está passando devagar. E eu falei: por que disso? Porque nós queremos ter relacionamento, nós não temos pressa. Nós queremos estar à mesa. As pessoas que são convidadas à nossa mesa são pessoas importantes, pessoas que queremos. Eu sei que a gente está vivendo um tempo de isolamento, mas abra a sua casa, a sua tenda, para um Jetro na sua vida. Pessoas que trazem a sua família para perto, que cuidam da sua família, que cuidam de você. E uma das coisas que Moisés faz, ele diz assim: Moisés contou tudo para Jetro. Agora eu te pergunto, não é bom a gente contar tudo para alguém? E te faço outra pergunta: não está mais difícil a encontrar pessoas que a gente possa contar tudo para elas? Uma das maiores reclamações que eu escuto é de pessoas falando: olha, eu não tenho mais. As pessoas estão pagando para serem ouvidas. Elas estão pagando terapia, elas estão pagando até um psicólogo para serem ouvidas, porque elas não são mais ouvidas. E Moisés conta tudo para Jetro. Eu quero te abençoar com uma mulher assim na sua vida, que você possa contar tudo para ela. Tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. E que ela possa olhar para você nas partes boas, ela possa se alegrar com você. Como é bom quando a gente conta uma vitória para alguém, que aquela pessoa se alegra. É muito fácil a gente encontrar quem chora com a gente.
Sabe? Às vezes as pessoas falam, é difícil achar quem está com a gente na hora da dor. Não é difícil não, gente. Eu até conheço uma turma. Ai, Jesus, segura a minha língua hoje. Mas eu conheço uma turma. Ai, meu Deus. Que só gosta de aparecer quando a coisa fica ruim. É verdade, eu conheço uma turma de pessoas que eles estão à espreita. A pessoa passa uma guerra, eles vêm. O que você está precisando? Mas se a pessoa está passando uma alegria, tu nem enxerga eles. Porque é fácil chorar com o que chora. É fácil você ver uma pessoa numa situação pior que você e você ajudar. O difícil é alguém passar por uma vitória e você se alegrar com ela. Você analisa aí. Se não é mais fácil ir lá num velório, chorar, ai, vai passar, Deus te abençoe, do que ir lá no pódio de uma vitória de alguém, dizer assim, olha, eu me alegro contigo, glória a Deus, está acontecendo isso na sua vida. Dificilmente, eu lembro quando nós compramos esse lugar, foi uma vitória muito grande, gente. Quando nós entramos aqui a primeira vez, a gente entrou com Eliezer aqui, o meu primo, nós entramos aqui dentro, e eu falando para Eliezer, ai, estou tão preocupada, como que vai ser se a gente vir para cá? Olha, aquele púlpito é tão grande, era lá naquele fundo lá o palco. Como que vai ser ministrar para uma multidão? Meu Deus, não faz isso com a gente, Senhor. Comecei, deixa a gente lá. Eu lembro que Eliezer, você está se preocupada com isso? Eu falei, eu estou. Se nós conseguir comprar esse lugar, ele assim, a minha preocupação é outra, é se nós conseguir comprar esse lugar e a gente conseguir pagar esse lugar, daí tu te preocupa com o próximo passo. Gente, aquilo foi tão engraçado que até hoje virou assim para mim se nós, e aí, eu lembro quando a gente comprou, o que era tão difícil, gente, não tinha dinheiro, não tinha condições, nós estamos pagando até hoje, inclusive, esse lugar, e daqui a pouco vai estar pago, falta poucos anos. Mas nós temos algo tão legal aqui. A gente nunca pagou atrasado. Todos os pagamentos foram adiantados. Para honrar o Senhor que tem dado a provisão para essa casa. E foi uma aliança que a gente fez. As contas dessa igreja tudo pago adiantada. Provando que Deus é o provedor, Ele que cuida. Mas está acabando, gente. Não pense que são muitos anos, não. Acabando, em nome de Jesus. E eu lembro que um só pastor nos ligou e dizendo assim, eu me alegro com vocês. Que coisa mais linda, que lugar mais grande. Que Deus abençoe e prospere vocês. Um só. Mas se tivesse acontecido uma tragédia, eu tenho convicção que todos os pastores da cidade viriam aqui, mandariam flores. Estou mentindo? Então é mais fácil a gente chorar com os que choram ou sorrir com quem está sorrindo? Vou te dar um conselho. Recebe aí no teu coração em nome de Jesus. Eu descobri. Isso é coisa minha. Se você quiser pegar, pega, não, mas tem dado certo para mim, o segredo talvez dê certo para você. Toda a unção que eu respeito, eu atraio para a minha vida. Todas as alegrias que eu tenho com pessoas, eu atraio aquilo para a minha vida. É incrível. Quando eu celebro alguma coisa na vida de alguém, então seja um jeito que as pessoas possam te ligar e dizer assim, fulana, comprei um carro novinho, o meu primeiro carro novinho, e você se alegre com ela, diga assim, vamos dar uma banda, amiga. Ou você é aquela, qual marca tu comprou? Essa marca não é boa, já vi falar aqui. Se analisa aí. Você se alegra com quem está se alegrando? Se alegra? Vou te dar uma tarefa depois dessa reunião. Recebe? Vamos lá? Tarefa é a seguinte. Alguém ao redor de você que está vivendo um tempo bom, um tempo de colheita, você vai fazer mandar uma mensagem, fazer uma ligação, até preparar algo para dar de presente, dizer assim, eu celebro esse tempo com você. Você vai semear na vida dessa pessoa.
Amém? Ó, pode me mandar direct, marca lá que depois eu vejo. Celebre. Jétros celebram. Olhe para sua amiga e diga assim: nossa, como você está bonita. Você emagreceu, fala para ela. Eu sei que você está profetizando, fica tranquilo. Profetiza aí, como você emagreceu, amiga. Ai, Jesus, cuida de nós. Celebra. Deixa de ser ranzinza, chata. Celebra o outro. Sabe? Eu não posso, mas tu pode. Eu lembro quando eu dizia para minhas amigas, quando estava num tempo difícil, eu dizia: olha, eu não pode, mas tu pode, vai, te joga. Então celebra o outro. Jétro celebra. E você realmente só pode contar tudo da sua vida para quem celebra você. Quem celebra o teu voo. Quem diz assim: ó, vai amiga, vai que eu estou aqui. Quem te impulsiona. Oh, mas é bom ter pessoas que nos impulsionam. Às vezes a gente está... Tem um meme, né? Que tem uma amiga na beira da piscina com medo de não ir, né? A outra vai dar um empurrão e ela... Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho. De um bom empurrão. De um impulso. Sabe? Que você seja uma impulsionadora. Que você impulsione pessoas. Não tenha inveja, não se compare. Quando você celebra o outro, você é curada da inveja automaticamente. É como se fosse para você. Então, em nome de Jesus, eu te abençoo com isso. Gente, hoje tá que tá, né? Deus está pegando assuntos assim bem... Jesus, acho que Ele está equilibrando a gente hoje, trazendo equilíbrio, trazendo uma correção na nossa vida. E é incrível que foi na tenda, se a gente for olhar em tendas na Bíblia, foi na tenda que Abraão recebeu a visita do Senhor. E ele disse assim: filho, sai da tenda, porque olha para as estrelas do céu, que assim será a sua descendência. É na tenda que a gente vai ser convidado a se retirar por pessoas pontuais na nossa vida, para olhar o nosso destino. Mas é dentro da tenda que a gente vai receber instruções do céu. Inclusive foi numa tenda que Jael matou um inimigo, porque ela recebeu instruções de Deus e obedeceu. É na tenda que vencemos inimigos, é na tenda que nos abrimos. Que você possa colocar limites na sua tenda, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, em nome de Jesus. Só que eu amo quando o Jétro celebra, ele fala: louvado seja o Senhor por tudo que está acontecendo. E não fica só nisso. Outro passo de Jétro que eu amo é que ele convida Moisés para adorar o Senhor. E eu vou dizer para você: tenham pessoas que te convidem para orar, que diz assim para você: vamos dar uma oradinha hoje? Amiga, faz tempo que eu não faço jejum, vamos fazer o jejum juntas, um propósito. Tenha pessoas que te conectem com o Senhor, que adorem a Ele, que te celebram tuas conquistas, mas não deixam você esquecer aquilo que é importante. Jétro convida Moisés para sacrificar, convida Moisés para adorar. Eu quero abençoar que você seja uma Jétro, sabe, que você faça reuniões de mulheres na sua casa, chame as amigas para orar. Eu lembro que isso sempre foi tão comum comigo. Eu estou com tanta saudade. Eu estou até assim pensando em a gente fazer um propósito de oração às 6 da manhã aqui na igreja, que eu sei que todo mundo pode às 6 da manhã. Olha o silêncio. Mas eu vou conversar com meu esposo, que é o pastor dessa igreja. Se ele liberar, eu quero convidar você para passar, a gente faça um período de 3 dias, 4 dias ou uma semana inteira, às 6 da manhã aqui em oração, trazendo uma almofadinha, um lugar para sentar. Vamos buscar Deus juntas. Eu acredito que nós precisamos desse momento, sabe, desse tempo de busca entre amigas. Gente, eu lembro que quando nós orávamos juntas, nós íamos uma da outra para orar. Claro que tinha uma jantinha depois no final,
Mas o propósito era oração. E quantas das profecias que nós liberamos uma para outra naquela época hoje são reais? Lembra, Gisele, quantas profecias que a gente liberava e a gente achava que era loucura, porque aquilo não tinha nada a ver com o que nós estávamos vivendo. E passando os anos, a gente viu cada promessa daquela se realizando, se cumprindo. Então que haja uma ativação nessa noite profética de mulheres que se levantem para lembrar daquilo que é essencial. Vamos orar. Eu posso me lembrar da Carol que está ali. Carol estava cuidando de um grupo de convívio. Está cuidando ainda? Não. Mas quando ela estava cuidando de um grupo de convívio, eu achei linda uma estratégia que Deus deu para ela. Ela foi no supermercado, ela olhou várias canecas para vender. E olhando cada caneca, ela começou a perceber que cada caneca era diferente uma da outra. Mesmo tendo a mesma utilidade, cada caneca carregava uma marca diferente. Ela comprou as canecas que tinha lá. Deus deu uma palavra direcionada sobre características de cada caneca para uma mulher. Reuniu as mulheres e deu a caneca de presente aleatoriamente. As mulheres abriam aquela caneca e as cartas vinham, gente, de uma maneira linda. Eu lembro que uma delas era transparente. E na carta dizia: você é como essa caneca, você é uma pessoa transparente. Outras tinham marcas profundas: você é uma mulher de marcas profundas, mas você tem vencido. Você não tem noção de quando você se movimenta. Gente, às vezes quando eu mesma venho ministrar aqui na quinta-feira, eu tenho uma salinha aqui em cima que eu fico ali orando antes de vir. E às vezes eu falo: Senhor, eu não tenho nada para derramar hoje. Pai, eu preciso de ajuda, Senhor, eu não tenho uma palavra concreta, eu não tenho nada. E o Senhor só fala: só me adora. Levanta as tuas mãos e comece a me adorar. E quando eu começo a adorar Ele, a palavra vem como uma cachoeira. Então muitas vezes nós esperamos que as coisas aconteçam, mas no Senhor não é assim. Você coloca o pé e Ele coloca o chão. Esse é o convite. Jetro lembra Moisés: olha, lindo tudo o que está acontecendo, estou maravilhado, eu celebro com você, mas vamos adorar Ele, porque Ele é digno. Louvado seja Ele por tudo que tem acontecido na sua vida. Em nome de Jesus eu te abençoo com isso. Se você está andando com um grupo de mulheres que vocês só estão comendo, fofocando, contando as últimas novidades, eu te convido para amigas que te levem para a mesa para orar. Ontem mesmo eu fui fazer um procedimento, eu estava meio grogue. E falaram que depois que se eu tomasse aquela medicação que deixa meio grogue, eu não ia mais conseguir lembrar do que eu falei. E eu morta de medo: Senhor, não me deixa falar nenhuma besteira, Senhor. As pessoas começam a contar a história delas, a vida delas. Eu falei: Jesus, me ajuda. Tem muita coisa aqui que não pode sair. E aí, gente, eu lembro que depois que eu voltei, que eu estava meio grogue, eu estava com a cabeça baixada assim. E uma das enfermeiras estava perto de mim. E ela estava passando uma guerra. Não sei nem se ela está aqui hoje. Uma guerra na vida dela, uma guerra no casamento dela. E ela chegou perto de mim com o olho cheio de lágrima. Eu mesmo grogue do jeito que eu estava vendo, que eu vou orar por você. Tinha outras enfermeiras. Aí ela se ajoelhou assim, se ajoelha aqui na minha frente. Gente, eu tô passando mal. Se ajoelha: Pai, em nome de Jesus, o que um dia o Senhor derramou no meu casamento, derrama sobre ela. De repente a presença de Deus encheu aquele consultório. Porque não importa onde você estiver, você é uma ativadora dos propósitos de Deus na vida das pessoas. Você carrega uma vida na vida das pessoas. Pare no supermercado e ore. Já aconteceu comigo. Estou com o meu carrinho. Ai, pastora, está acontecendo. Vamos orar aqui. Vamos orar. Bota a mão nela. E o povo aqui de Criciúma é curioso. Em nome de Jesus, Senhor, vem com graça sobre a tua filha. As pessoas passando assim com o carrinho. Não tem problema. A sua reputação já foi longe. O que você precisa é cuidar da sua integridade. Mas seja uma mulher que levanta um altar de adoração aonde você estiver.
Alguém está te contando uma coisa boa. Geralmente acontece comigo. Ai, estou grávida. A gente é os primeiros a saber, né? Ai, pastora, eu estou grávida, mas não quero contar para ninguém. Quero que... Os 3 primeiros meses, primeira coisa, nós abençoamos o fruto desse ventre. Nós guardamos. Seja antenada. Às vezes as pessoas vão na tua casa jantar. Antes de elas ir embora, vamos orar. Talvez elas não vão entender nada, mas você vai orar: Deus, abençoa essa família. Que eles voltem para casa abençoados. Vamos ter o hábito de orar um pelos outros, de abençoar uns os outros. Amém? Vamos tomar isso como posse. Às vezes a gente acaba perdendo aquilo que a gente precisava fazer. Seja uma mulher de oração. Eu amei aquele filme. Ai, como é que é o nome daquele filme da menina que corre? Mais que Vencedores. Só que tem mais outro filme com esse nome. Quase que eu fui ver o filme errado quando me indicaram. É Mais que Vencedores, mas é daquele cara que faz vários filmes, o Vencendo Gigantes, Desafiando Gigantes e tal. O que eu acho lindo naqueles filmes ali é que eles, de repente, têm uma situação, eles não sabem o que fazer. Em 4 mesmo ali, em 3, eles se reúnem. Pai, nós não sabemos o que fazer, o que faremos? Nos dá uma saída. Quantas de nós vão tomando as decisões? Mas Jetro não. Jetro convida para adorar. Eu quero ser tua amiga Jetro. Eu quero te lembrar disso. E eu preciso de você para você me lembrar também quando eu esquecer. Às vezes a gente está tão feliz com uma situação, a gente acaba esquecendo de entregar toda a honra e toda a glória somente a Ele. Amém? E por último, e não menos importante, Jetro... Porque quem sabe tudo da nossa vida, quem celebra a nossa vida, quem nos convida para orar, tem autoridade para nos corrigir. Dá uma... Porque quando a gente conta tudo, e quando eles entram dentro da nossa tenda, eles começam a ver coisas que a gente às vezes não percebe. Tem gente que entra dentro da nossa casa e acaba vendo coisas que a gente não percebe. As minhas amigas todas, que eu vou na casa delas, eu falo. Não falo? Falo. Eu chamo, percebi tal comportamento, e elas comigo. Tu não está achando que tu está muito assim? Tu não está achando que tu está fazendo muito isso? Jetro faz isso. Jetro começa a observar Moisés e vê que Moisés está extremamente ocupado e vai se desgastar. E Jetro dá um dos maiores conselhos para Moisés, que eu queria falar para você aqui qual é, mas hoje eu não vou conseguir. Queria que você lesse depois do Êxodo, tirasse as suas conclusões, mas ele fala algo interessante. Eu até falo muito isso no Casa de Isabel. Ele diz assim: olha, para de ser centralizador, você vai levantar pessoas que vão te ajudar a carregar o chamado. Quando um Jetro chegar na sua vida e te dar um conselho, não feche a porta. Está se metendo demais. Cuidado. Algumas de nós têm dificuldade de ouvir verdades. Porque nós criamos mecanismos de defesa. Gente rindo de nervosa, pode rir. Porque a gente cria mecanismos de defesa. Quer ver? Tudo é o jeito de falar. A gente também tem que aprender a falar. Nós aqui temos a técnica do sanduíche. Nós começamos com o pão, que é a parte boa. Nossa, como você... Eu vejo como você é dedicada, como você é tão querida, né? Como você se dedicou nesse assunto. Aí a carne. Mas nós estamos percebendo que você tem deixado um pouco a sua família de lado. E é muito importante que você dê atenção para os seus filhos. A gente percebe o teu filho um pouco revoltado. Porque o pão, você é muito preciosa e você é muito importante para o reino de Deus. O problema é que a gente quer só dar carne, gente, não dá certo. Começando da maneira certa, e terminando da maneira certa, você pode ajudar e falar. Mas primeiro, pense. 2 coisas. Se você tem autoridade nessa vida, não fale para quem você não tem autoridade. E vou até abrir um parênteses: não brinque com quem você não tem intimidade. O segundo, porque às vezes tem gente que chega com uma intimidade contigo que ela não tem. Então cuidado com brincadeiras com quem você não tem intimidade. E o cuidado em falar coisas para quem você não tem autoridade para falar.
não tem autoridade para corrigir. Você não celebrou, você não orou junto, você não está junto, você nem sabe. Eu lembro de uma vez uma pessoa estava passando uma luta gigante aqui na igreja, uma outra veio, com a Bíblia aberta, com aquela cara de crente fariseu. Deixa eu te falar uma coisa, que está escrito assim, ó, estás errada, não sei o que, nem vive com a... Ela falou assim para mim: tu não chorou as minhas lágrimas. Tu não sabe o que está acontecendo na minha vida. Tu não sabe quem eu sou. Tu não me conhece. O que tu quer falar? Então cuidado. Fale com autoridade. E eu te abençoo para que você seja uma pessoa com autoridade na vida de muitas pessoas aqui. Que você possa também não só ser corrigida, mas corrigir. A Bíblia fala que assim como o ferro afia o ferro, ambos nós nos afiamos uns aos outros. Eu te abençoo para que todo esse muro de que você não aceita correção, que você fica magoada, caia em nome de Jesus. E que você tenha o coração aberto para ser pastoreável, ensinável, moldável. Que você possa ter um coração aberto para o Senhor, amém? Queria que você ficasse de pé, nós vamos orar.